Olá, meu irmão, a paz do Senhor. Minha irmã, estás na paz também. Então permaneça nela, que teu Deus está contigo todos os dias até a consumação dos séculos, mulher. Vê esse homem, tá bom? Vamos hoje falar sobre o jovem rico, né? Esse episódio ele se encontra em Mateus no capítulo 19, em Marcos no capítulo 10 e em Lucas no capítulo 18. Eu vou usar os três evangelhos para construir o todo da exposição, mas no desenrolar da ideia eu vou fazendo algumas pontuações, tá certo? Como se trata, meu irmão, de um assunto que eu e você, a gente sabe de cor, segundo a origem latina, a gente enxerga por intermédio do coração, eu vou ler apenas 3 versículos. E até para ganhar tempo, vou ler em Marcos, como introdução, no capítulo 10, vou ler o versículo 26, 27 e o 31. Olha que joinha, maravilha, não é? Diz assim: com isso, eles ficaram sobremaneira maravilhados, eles, os discípulos, dizendo entre si: quem pode então ser salvo? E Jesus, fixando os olhos neles, respondeu: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Versículo 31. Mas muitos que são primeiros serão últimos, derradeiros, e muitos que são últimos serão primeiros. Deixa eu dar uma enxugadinha aqui, que apesar do tempo não estar quente, mas eu tô suando, parece que eu tô com medo. A gente vai falar de Deus, fica assim, né? Vamos lá, meu irmão. Jesus, ele estava de caminho, ele estava ali naquele momento, naquela ocasião, de caminho para Jerusalém, ok? Quando um jovem muito rico, um príncipe, que naquela cultura dizia-se de alguém com domínio econômico, que agregava poder e autoridade, ele correu e se ajoelhou diante do Senhor, mas isso com uma notável carência na alma. Era um vácuo, meu irmão, uma amargura tão grande que as muitas posses não preenchiam. Ele ajoelhado, aí ele perguntou: bom mestre, que bem farei para conseguir, veja só, a vida eterna? Naquele momento, aí Jesus parou um pouquinho e ele respondeu com uma pergunta, que inclusive é um hábito judeu. Por que me chamas bom? Aí Jesus continua e fecha essa partezinha, afirmando que não há bom senão um, que é Deus. Escuta só um assim sobre essa questão do costume judeu de responder perguntando. Um ateu, ele questionava a existência de Deus, isso para um rabino. E sempre o rabino respondia com a outra pergunta. Certo momento, o ateu já encabulado, ele perguntou por que que o rabino só respondia com outra pergunta. O rabino então ele parou um pedacinho, pensou e respondeu: tem algum problema nisso? Tá entendendo? Agora a gente vai entender juntos este início de diálogo. Aquele milionário, ele tinha impregnado no seu coração que a salvação eterna é adquirida por mérito próprio, por intermédio ou por meio de benefícios feitos. Aliás, esta, infelizmente, meu irmão, é uma ilusão que continua presente na maioria dos corações. Numa leitura rasa da resposta de Jesus, a gente tem a impressão que ele fez distinção entre si e Deus. Né? Não há bom senão Deus. No entanto, o termo grego usado pelo jovem nesse texto aqui é agathos, que leva para o sentido de excelente, de distinto, do melhor. Aí tem mais, tem a definição do artigo que conduz para único. Difere do termo bom, da palavra bom, quando no grego é usado kalos, que leva para o sentido de bondade moral ou favorecedora. Aquele jovem, meu irmão, ele se dirigiu a Jesus, identificou Jesus como Deus, usou o sentido de bom aplicável só a Deus, e Jesus acatou sendo Deus. Veja que em seguida o Senhor ele afirmou assim: não há bom senão um, que é Deus. Bom, usando a mesma palavra que o jovem tem usado. Lembre-se que Jesus, meu irmão, e Deus, eles são um. Segundo o próprio afirma em João 10:30, né? Eu e o Pai somos um. Por isso que na sequência, quando o rapaz ansioso por algo além do que ele já fazia,
sabe? Uma vez que continuava fazendo e faltando um pedaço dentro do seu ser, ele perguntou, quais mandamentos? Quando Jesus diz assim, cumpra os mandamentos, quais? Aí Jesus respondeu, meu irmão, com autoridade divina. Você não deve matar, não deve adulterar, não deve furtar, dar testemunho falso. Você precisa honrar os seus pais e amar ao seu próximo com o mesmo vigor que você ama a si mesmo. O Senhor, ele apresentou para aquele jovem, por enquanto, a parte dos 10 mandamentos que apresenta apenas o relacionamento do ser humano com o ser humano. Jesus, ele tinha plena ciência, meu irmão, que o jovem se arvorava nisso como moeda da salvação. Daí ele ter encaminhado a conversa gradualmente para o desfecho que eu li no início. Para os homens é impossível. Diante desta relação de virtudes apresentadas por Jesus, virtudes morais sugeridas por ele, o jovem respondeu, tudo isso eu já guardo desde cedinho, desde menininho. E perguntou, o que é que me falta ainda? Esse ainda, meu irmão, mostra que aquele jovem precisava de algo que aquietasse o seu coração, que refrigerasse a sua alma. É nesse momento que Jesus olhou para ele e o amou. O sentido de amor aqui é que Jesus teve ansiedade nas entranhas, compungiu sua alma. Só tem 7 passagens, todas no Novo Testamento, em que este sentimento de alma compungida, ele é registrado. Aqui nesse episódio do jovem rico, também o sentimento de Jesus com o cego de Jericó, também quando aquele senhor, quando ele perdoa a dívida impagável do credor incompassivo, quando o sentimento de Jesus com a viúva de Naim, numa outra ocasião em que Jesus curou no meio de uma multidão diversos enfermos, e para expressar o sentimento do pai do filho pródigo, também é usado esse mesmo termo, e do samaritano, né? Aquele samaritano que socorreu o homem assaltado, na parábola do bom samaritano. Compungiu as suas entranhas. O amor de Jesus pelo jovem, aliás, o amor de Jesus por todos, ele é igual. Fez o Senhor apresentar o grande mandamento naquele momento, sabe? Que inclusive é dado de graça quando há entrega exclusiva a Ele. Se você quer ser perfeito, Jesus não está falando aqui de perfeição presumida, mas de integridade espiritual concedida pelos céus a partir do esvaziamento humano. Jesus disse, continuou, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me depois. Jesus é assim. Ele mexe lá no apego, meu irmão, para ficar somente Ele preenchendo-nos. Lucas fala que aquele jovem ouvindo isso, afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Para por aí não. O jovem vai embora. Jesus se dirige às pessoas que ele estava moldando o caráter para pisar em cima das suas pisadas, riqueza que aquele jovem milionário havia desprezado. Aí Jesus falou, quão dificilmente entrarão no reino dos Deus os que têm riquezas, os que se apegam a elas. Porque é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Uma coisa impossível, né? Veja só, não precisa, quando for falar sobre essa coisa do camelo no fundo da agulha, não precisa conjecturar, não precisa criar explicações técnicas ou retóricas impressionantes acerca do camelo no fundo da agulha. Jesus apenas, meu irmão, ele usou uma figura de linguagem para deixar claro mais uma vez que a segurança em qualquer ser ou coisa, no caso aqui nas riquezas, que era a segurança daquele jovem, se não nele, torna impossível a entrada no céu. Jesus simplesmente, meu irmão, sabedor que provérbio
adágio popular, facilita a memorização, especialmente naquela cultura, ele tomou emprestado um provérbio indiano, muito conhecido dos ali presentes, e só fez trocar o nome do animal grande para um animal grande também mais familiar. Entendeu? Elefante na Índia e camelo em Israel. Camelo no fundo da agulha. Os discípulos, com a mesma cultura do jovem rico impregnada na alma, eles ficaram perplexos, estupefatos. Ora, se os ricos, que são as pessoas claramente recompensadas por Deus devido às suas benevolências na terra, não irão ser salvos, então quem poderá ser salvo? Nesse momento, Jesus, ele paciente, cheio de misericórdia, ele revela como se fosse assim um trunfo. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. O assunto é salvação. Não perca o foco, ok? Isso desde o momento que aquele jovem rico se lançou de joelhos nos pés do Senhor. Jesus está dizendo que salvação é obra da graça de Deus, portanto, impossível adquirir por meio de barganha. É de graça, bastando ao homem desnudar-se de si e entregar-se por completo. É nesse momento que Pedro, meu irmão, sempre o nosso irmão Pedro, como porta-voz dos demais, ele mostra como é comprometedor a pessoa ser afoita. Ele tomou a palavra e descarregou. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos. Se o Senhor ele não lesse o interior, não lesse o coração do homem, este momento seria a sua grande decepção. Pedro acabava de tornar público o que Jesus já sabia, que eles, todos ali, estavam o seguindo apenas por interesse. Aqueles vasos, eles precisavam ser quebrados e refeitos. Aqueles homens e todos que seguem ao Senhor precisavam nascer de novo, para só assim adorar ao Senhor, porque Ele é Senhor. Escute uma coisa, preste bem atenção. Até a salvação eterna deve ser consequência da entrega a Jesus. Não a força motora da entrega. Vou entregar e você faz. Senão, não é entrega. É troca. Eu faço e tu me retribui. Por isso que muitos, meu irmão, vivem 10, 20, 30 anos dentro de uma igreja. Eu incluo as igrejas evangélicas, muitos nas igrejas evangélicas. As pessoas ficam focando o interesse da salvação, presumindo até que é salvo, mas sem nunca saborear a transformação lá dentro, o mover do Espírito. Porque jamais se entregaram de fato. Eu me alegro, sabe, quando numa profissão de fé, um novo convertido, ele extrai lá do fundo do coração, não porque alguém instruiu, mas por si só. Eu vou me batizar porque eu quero declarar publicamente que Jesus é meu Senhor e Salvador, nesta ordem. A pergunta de Pedro é respondida com uma ternura, com a paciência que só Jesus. Pedro não estava desafiando Jesus, não. Ele apenas estava sendo transparente quando trouxe à tona o interesse de todos eles. Sabe? Até como quem estava buscando naquela ocasião uma solução para poder se consertar. Aí Jesus diz assim: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando da regeneração, Jesus destaca, da regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui não está falando de julgamento como no tribunal, não.
mas de uma ação embasada no amor como alegação antecipada, já vivida antes da regeneração, que será no futuro. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, pai, mulher, filhos, terras, aí Jesus dá uma ênfase na motivação. Por amor do meu nome e do Evangelho, por amor de mim do Evangelho, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Ainda há quem deturpe esse texto, forçando, sabe, o entendimento de que Jesus falou de recompensas materiais aqui na terra. Ora, meu irmão, os discípulos e a igreja primitiva ficaram na miséria financeira e ainda sofreram martírio. Haveria uma contradição tão grosseira na Bíblia? Não, claro que não. Ora, quando Jesus, ele dá bens, fartamente, muito. Ele quer, eu não sei as motivações. Mas aqui, com o jovem rico, o foco é na eternidade. Era a ansiedade daquele jovem e dos discípulos. Para encerrar, meu irmão, Jesus ele arrematou este ensino extraordinário, dizendo que muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Observe, veja o contexto que Jesus fala em seguida. Jesus ele continua a sequência do raciocínio daquilo que ele acabava de dizer, que uns são primeiro derradeiro, derradeiro primeiro, com a parábola dos trabalhadores da vinha. No capítulo 19 de Mateus está o jovem rico, e no capítulo 20 inicia com a parábola dos trabalhadores da vinha. Nessa parábola, que eu vou falar outro dia, não sei quando, Jesus mostra que os da última hora, os trabalhadores da última hora do dia, que foram trabalhar, que foram servir pelo trabalho, porque estavam querendo trabalhar, senão ele não teria ido para casa antes, até porque uma hora de trabalho não renderia quase nada e eles estavam na incerteza se apareceria ou não. Aqueles homens receberam primeiro, últimos primeiros, sabe? E foi o mesmo salário dos que passaram o dia inteiro trabalhando. Estes, do dia inteiro, cuidavam receber mais. Eles pensavam na recompensa. Aqueles da última hora fizeram por amor ao trabalho e receberam acima do que esperavam. Talvez até a fama de trabalhadores abnegados daqueles da última hora, que isso gera inveja. A pessoa produzir muito, ser aplicado naquilo que faz, gera desconforto a quem não tem o mesmo empenho. Talvez isso tenha feito aqueles homens ser desprezados até a última hora do dia. Isso é para a gente refletir, pensar, ruminar. Por isso que Jesus ele carimbou no finalzinho. Muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. O discípulo de Jesus, eu e tu, precisa ser desprendido, precisa ser abnegado. Esse é o fato. Amém? Fica na paz do teu Deus.